Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Nietzsche e o idealismo. Algumas pessoas podem não reparar, mas falar que Nietzsche é idealista é uma coisa um tanto estranha. Porém, se nós avaliarmos aqui, principalmente no estudo que será utilizado nesse vídeo, vocês vão perceber que há, de certo modo, aí uma vinculação. Pode parecer absurdo pensar que Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900, poderia ser um idealista. Afinal, ele apresentou uma postura anti-idealista ao longo de sua vida. Em muitos de seus escritos publicados e não publicados, assim como em suas cartas, ele exprime repetidamente sua antipatia e desdém pelo que ele chama de idealismo. Principalmente, veremos aqui no idealismo platônico, aquela coisa do ideal, do mundo ideal. No entanto, antes de investigarmos possíveis tendências idealistas em seus próprios pensamentos, devemos descobrir o que o idealismo significa para este filósofo e o porquê dele ser hostil a este tal idealismo. O idealismo para Nietzsche parece ser uma forma particularmente desagradável de metafísica, e isso significa filosofia tal como tem sido praticada ao longo da história. E vocês vão perceber que, obviamente, isso não se refere apenas ao platonismo, tá? Olha só, desde a era dos gregos antigos até o seu próprio tempo, obviamente, do Nietzsche, né? Ele pode falar do futuro. Por causa de, enfim, seu desprezo pelos postulados de prática pura de Kant. Então, a crítica que Kant faz à filosofia clássica em relação à metafísica, por exemplo, teológica, você vai perceber que Nietzsche, supõe-se, não deu muita bola, porque para ele Kant também se enveredou nessa perspectiva, agora, obviamente, de um idealismo, no caso de Kant, transcendental. Não confundir com transcendente, obviamente. Nietzsche deu pouca importância às críticas teóricas do Kant. Filosofia nessa forma tradicional, que ele considerou ser um esforço um pouco enigmático para perseguir as tarefas mutuamente excludentes da arte e da religião, que seriam, nesse caso, e são, na verdade, de fato, formadoras de cultura, por um lado, e da ciência, que é focada na cognição, por outro. Estaria fadado ao fracasso por causa de duas falhas fundamentais. Então, esse empreendimento, certo, da metafísica, do ponto de vista nietzschiano, está fadado ao fracasso justamente por duas questões que ele vai salientar exatamente aqui. A primeira questão é que metafísica, confere um status privilegiado à verdade, na medida em que declara que a verdade é o objeto final a que se destina, tá? A ser amigo do saber ou da sabedoria, o amor filéu, representa exatamente isso. Então essa preocupação com a verdade é baseada na suposição implícita de que a verdade tem algum valor primordial, e na verdade tem, obviamente, todo o valor, fundamentalmente no ponto de vista da filosofia, enquanto clássica, né? Essa suposição nunca foi justificada, segundo Nietzsche, nem mesmo abordada por qualquer filósofo, né? Ou seja, a problemática da justificação da verdade como tal. Nietzsche escreve na Genealogia da Moral a seguinte questão aqui. Vamos ver. Volte-se para as filosofias mais antigas e modernas. Todas elas. Porque Nietzsche, ele reclama de tudo, né? Do platonismo, do positivismo, do utilitarismo, do cristianismo, do darwinismo, tudo para ele, obviamente, está vendo essa espécie de ranço que é a busca da verdade, conforme ele está dizendo aqui. É o ranço do exagero apolíneo que descredencia ou é em detrimento daquele lado dionisíaco da vida que está sendo negado já há tantos séculos. Né? Enfim, continuando. Volte para as filosofias mais antigas e modernas, todas elas não têm consciência da extensão que a vontade da verdade precisa de uma justificativa. Questão epistemológica. Aqui está uma lacuna em toda a filosofia. De onde isso vem? Porque o ideal ascético, até agora, tem sido o senhor sobre toda a filosofia. Porque a verdade foi definida como sendo como um Deus, como a mais alta autoridade em si. Porque a verdade não tinha permissão para ser um problema. Você entende isso? Permitido ser? Desde o momento em que a fé no Deus do ideal ascético é negada, há um novo problema também, o do valor da verdade. A vontade de verdade precisa de uma crítica. Pois é. No entanto, é a segunda falha, diz o comentarista aqui da Stanford, a fonte vai ficar no final do vídeo, tá? Que aos olhos de Nietzsche, leva diretamente à metafísica. A tendência dos filósofos de negar o óbvio, negligenciar superfícies em favor do que supostamente está por trás deles. Da fraqueza e ansiedade habituais em preferir o estável e imutável sobre e contra a mudança e o devir. Esse sentimento crítico que Nietzsche expressa com bastante frequência em lugares diferentes em muitos de seus escritos publicados e não publicados. Um bom exemplo é a seguinte nota, mais uma fala aqui do Nietzsche.
Sobre a psicologia da metafísica, este mundo é aparente. Obviamente ele está falando de um dualismo, que já se vê em Platão, forma, matéria. Consequentemente, existe um mundo verdadeiro. Esse mundo é condicionado. Consequentemente, há um mundo não condicionado. Esse mundo está cheio de contradição. Consequentemente, há um mundo livre de contradições. Obviamente, ele está sendo irônico. Todas as falsas inferências. Confiança cega na razão. Se A é, deve haver o conceito oposto B. Bom, todos eles partem da lógica ou da não razão, que é diferente, tome nota, do irracional. Uma coisa é racional, outra coisa é não racional. Não confundam as coisas. Continuando. É o sofrimento que inspira essas inferências? No fundo, há desejos que tal mundo possa ser, similarmente o ódio de um mundo que causa sofrimento, se expressa através da imaginação de outro mundo, um cheio de valor. O ressentimento dos metafísicos contra o mundo atual é aqui criativo. Uma crítica que ele está fazendo, obviamente, é essa visão de um mundo que condiciona este mundo, e que esse mundo, enfim, é a sua aparência. Essa frase aqui eu achei interessante de pôr. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Né? Aqui ele está se valendo de uma perspectiva cética. O Nietzsche ele se vale de muitos críticos e desconstrutores das grandes narrativas e por conta daqueles que atacam o empreendimento filosófico. Né? O Nietzsche não é necessariamente um filósofo, mas ele é um desconstrutor dos valores da filosofia. Talvez seja a coisa mais adequada a se pensar em relação a Nietzsche e não necessariamente como sendo ou estando no ramo existencialista. E aí é dito aqui, essa tendência para falsificar ou para reavaliar, né? Quer dizer, a realidade do ressentimento é, segundo Nietzsche, especialmente bem documentada na tradição idealista da metafísica. Está se pondo, então, vocês estão percebendo, contra o idealismo. Ora bolas, como ele pode ser idealista? Mas vamos continuar. Como se mostra paradigmaticamente no idealismo de Platão, que parte desse pressuposto dual. Foi Platão que inventou a ideia, o ideal de outro mundo que é muito mais real que o nosso, muito mais verdadeiro do que o mundo atual. E esse mundo atual é um mundo... Vamos combinar que o nosso mundo é mutante, certo? Não tem como negar isso. E esse mundo é sempre instável em que vivemos. E Platão diz, há um inteligível que não está em fluxo contínuo. Tá? Não é pantarei, é um mundo fixo porque é perfeito, por aí vai. Ele inventou a ficção da suprema realidade, diria Nietzsche, de um mundo ideal, imperecível e eterno, habitado por ideais ou ideias, né, arquetípicas e formas imutáveis, porque obviamente não mudam. O mundo em si, em comparação com o qual... eu escrevi errado aqui, mas com o devir, né, propriamente dito. Olha a cara do Nietzsche, velho. Parece que ele está fazendo uma participação na Praça é Nossa. Bom. Da experiência cotidiana é apenas uma sombra pálida, supõe-se esse mundo superior é muito maior do que este atual, ou seja, este que muda, né? O mundo mutável é uma sombra pálida do mundo mesmo, enfim. No entanto, Nietzsche parece indeciso, e aí é o ponto, sobre como avaliar os verdadeiros motivos que levaram Platão ao seu idealismo. Porque algum motivo Platão teve. Não foi só a influência que ele recebeu do orfismo, certo? Bom, às vezes ele quer distinguir Platão de outros idealistas, acreditando-lhe alguma razão obscura e positiva para endossar o idealismo. Na seção 372 de H.E. Ciência, claro que aqui está na versão inglesa, né? Intitulada precisamente Por que não somos idealistas, ele escreve o seguinte, em suma, todo idealismo filosófico até agora era algo como uma doença, exceto onde, como no caso de Platão, era a cautela de uma saúde superabundante e perigosa, o medo de sentidos dominantes, a perspicácia de um astuto socrático. No entanto, há outra passagem que Nietzsche não está em um humor tão caridoso e onde ele apresenta as razões últimas para as fortes inclinações de Platão em direção ao idealismo, como enraizadas na fraqueza e ressentimento, como é o caso com todos os outros idealistas na história da filosofia. Seu veredicto final sobre a metafísica em todas as suas formas antigas e modernas é bem expresso na seguinte nota. Vejamos. Sobre a psicologia da metafísica, a influência do medo. O que tem sido mais temido, a causa do sofrimento mais poderoso, a cobiça pela dominação, a luxúria sexual, etc., foi tratado pelos humanos como a mais hostil e eliminada do mundo verdadeiro. Assim, eles eliminaram passo a passo os afetos, afirmaram que Deus era o oposto do mal, isto é, que a realidade consiste na negação de desejos e afetos, o que significa dizer precisamente no nada,
Aí eu coloquei aqui niilismo negativo, né? Representaria a crítica que Nietzsche faz ao platonismo e ao cristianismo. Da mesma forma, continua ele dizendo, eles odeiam o irracional, o arbitrário, o acidental. E aqui é irracional mesmo, porque é acidental, né? Segundo Nietzsche, a vida é sofrimento, é trágica, basicamente é cega, né? Enfim, a natureza é cega e por aí vai. Com a causa de incontáveis sofrimentos físicos, acidentalidade. Consequentemente, eles negam esse elemento naquilo que é em si mesmo. Eles o concebem como racionalidade absoluta, intencionalidade. Poderia acrescentar aqui teleologia, finalidade, né? O Nietzsche é um crítico a essa teleologia, a esse determinismo metafísico, tá? Podemos admitir destino em Nietzsche, mas não destino no sentido metafísico da coisa, e muito menos teológico em Nietzsche. Da mesma forma, continua ele, que eles temem a mudança, que é a transitoriedade, expressa-se uma alma oprimida, cheia de desconfiança e má experiência. Aí ele fala aqui o caso de Spinoza, um tipo invertido de pessoa consideraria essa mudança encantadora. Um ser brincalhão, sobrecarregado de poder, chamaria precisamente os afetos, a irracionalidade e a mudança, em um sentido eudemonista, justamente com suas consequências, com perigo, com traço de solução, e por aí vai. Aqui está o Nietzsche como personagem de um filme. No entanto, o comentarista dizendo, esta avaliação completamente crítica de todas as formas de idealismo, como expressões abomináveis de fraqueza intelectual e vingança, parece estar em desacordo, eis aqui o ponto que vocês têm que prestar atenção, a crítica que se faz ao Nietzsche, parece estar em desacordo com outra das crenças estimadas por Nietzsche, segundo a qual temos que tomar a realidade para ser não apenas dependente, mas em última instância constituído pela respectiva forma de interpretar o que encontramos. Não só fatos, mas interpretação dos fatos. Essa visão nietzschiana pode dar origem à impressão de que, no final, ele poderia estar mais perto de endossar alguma forma de idealismo epistemológico. E aí entra a questão, ele fala contra o idealismo, mas aí, nessa perspectiva sobre os fatos, ele endossa, supõe-se, o idealismo do ponto de vista epistemológico. Talvez até mesmo alguma forma de idealismo metafísico, como ele próprio percebe. Isso leva aos tópicos de perspectivismo e interpretação em Nietzsche. Tomemos nota do que é perspectivismo, você não tem como entender direito. Em epistemologia, perspectivismo é a visão filosófica que toda percepção e pensamento tem lugar a partir de uma perspectiva que é alterável. Tá? De certo modo, a gente pode falar, por exemplo, de Protágoras, né? O homem é o fim de todas as coisas, enfim. Tem algo parecido com isso. O conceito foi criado, esse conceito de perspectivismo, por Leibniz. O desenvolvedor e mais proeminente defensor dessa ideia foi o Nietzsche. O perspectivismo diferencia-se do objetivismo e do relativismo, apesar de semelhanças pontuais um com o outro. Tal como o objetivismo ou o realismo, o perspectivismo depende, ou melhor, defende, que há uma única realidade, mas acrescenta a essa tese metafísica, e é metafísica, eu já falei isso em outros vídeos, né? Porque se trata de uma tese sobre a realidade, então não deixa de ser metafísica. O que o Nietzsche faz não deixa de ter um arcabouço metafísico, ainda que ele fale contra a metafísica, assim como o materialista faz em outra perspectiva. Se ele fala da realidade como material, ele está sendo metafísico. E aí, nesse caso, a física é o além da própria física. Ou, enfim, uma negação do além, mas uma afirmação do todo. Né? A tese epistemológica sobre a perspectiva de cada um frente à realidade. Existe uma realidade, mas existem perspectivas distintas, diria Nietzsche. Tal como o relativismo, o perspectivismo defende que diferentes indivíduos percebam a realidade diferentemente. É realista, porque admite uma realidade fora de nós, mas tem esse elemento relativista na ideia de uma perspectiva diferente de cada indivíduo, que tem um ponto de vista específico. Mas ao contrário do relativismo, o perspectivismo não diz que há tantas realidades quanto percepções da mesma, né? Obviamente. Aí o Nietzsche com a pretensa namorada, mas ele perdeu Nietzsche. Nietzsche não conseguiu casar com ela, não. Bom, embora os detalhes estejam longe de ser claros, a tendência geral do perspectivismo de Nietzsche é expressa muito bem no aforismo 1374 de Gaia Ciência. A Gaia Ciência, né? E ele diz o seguinte: até onde o caráter perspectivo da existência se estende, na verdade se tem qualquer outro caráter. Se uma existência sem interpretação, sem sentido, não se torna não senso. Se, por outro lado, toda a existência não é essencialmente uma existência interpretativa, que não pode ser decidida, como seria justo,
mesmo pela mais estudiosa e escrupulosa análise e autoexame do intelecto. Pois no curso desta análise, o intelecto humano não pode evitar ver-se sob suas formas de perspectiva, e somente nestes. Em vez disso, o mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade que inclui infinitas interpretações. Quando você se volta para as teorias mais fundamentais, como já falei em outros vídeos, da física moderna, você vai perceber que Nietzsche não está tão errado assim do ponto de vista de que, enfim, nós temos inúmeras interpretações, para não dizer milhares, né? E esse é um problema, inclusive, da física quanto à sua pretensão de achar uma teoria de tudo. Essa visão, segundo a qual, além disso, o mundo que cada um de nós está experimentando é o produto de uma interpretação, que nos é imposta por algum impulso primordial inconsciente e é a marca formativa do caráter individual de cada um de nós. Pode ser visto como endossando uma versão do idealismo epistemológico, né? Existem vários tipos de idealismo. Como é aqui o idealismo epistemológico, sendo entendido como a alegação de que o que parece ser conhecido como é independente da mente, é inevitavelmente marcado pelas atividades criativas, formativas e construtivas da mente humana, seja individual ou coletiva. No entanto, não está claro se Nietzsche quer que pensemos nesse processo de interpretação que leva a uma perspectiva específica como uma atividade dependente da mente. Eu estava discutindo com o pessoal no WhatsApp sobre esse assunto, mas do ponto de vista agora teológico, onde alguns partem da ideia de uma apologética pressuposicionalista, enquanto outros partem de uma apologética evidencialista, né? E aqueles que pressupõem dizem que, inevitavelmente, toda a filosofia, toda a ciência, toda a arte não pode se separar do filósofo, do cientista ou do artista, né? E daí se percebe que há essa vinculação, esse pressuposto que nós já partimos para fazer ciência, inclusive, para a teoria do conhecimento, ou seja, para a epistemologia, em vista de se admitir uma narrativa de mundo, uma visão de mundo. Não há como fugir disso, diria esses apologetas, enfraquecendo a posição evidencialista, porque no final das contas não há como partir de uma evidência. Mas aí entra aquela coisa do trilema cético, né? Porque o trilema cético está colocando a problemática para os dois lados, né? Tanto para aquele que admite pressupostos, seja na apologética da fé cristã, ou seja na epistemologia de quem quer fazer ciência, certo? Há um problema aí, né? Da justificativa epistemológica. Você vai partir da onde o seu conhecimento, afinal de contas? Você fala conhecimento verdadeiro justificado, perfeito. Só que, como se justifica o seu princípio? Ou você arbitrariamente diz que ele se justifica em si mesmo, ou você admite uma circularidade, ou você tem um retrocesso ao infinito. Para evitar o retrocesso ao infinito, as pessoas ficam com arbitrariedade se admitir um princípio valendo-se de si mesmo, ou uma circularidade. Da circularidade se admite que A é igual a B, e B invariavelmente será igual a C, em termos do valor, ou seja, a preposição tem o mesmo valor, a proposição tem o mesmo valor da conclusão. C será igual a A. Isso é um argumento circular. Ou você admite, então, um princípio por arbitrariedade, por pressuposto, que tem valor em si mesmo, e os céticos dirão isso é arbitrário. De qualquer maneira, dessas duas perspectivas, né? Perspectivismo, afinal de contas nós estamos falando, eles estão partindo de algo que não foi, supõe-se, necessariamente justificado. Então Nietzsche poderia dizer nesse caso, você está partindo do não racional para falar do racional. E aí como se resolve esse problema, entre aspas, aí, epistêmico? Bom, às vezes parece que Nietzsche está favorecendo uma visão quase rumiana, de acordo com a qual o intelecto opera a serviço de alguns impulsos efetivos e emocionais anônimos. A nota seguinte, por exemplo, aponta nessa direção. Vejamos. Contra o positivismo, que sustentaria a posição existem apenas fatos, eu diria, ele está falando aqui contra os positivistas, tá? Não há precisamente fatos, apenas interpretação dos fatos. Não podemos estabelecer nenhum fato em si. Talvez seja um absurdo querer tal coisa. Você diz tudo é subjetivo, mas isso já é uma interpretação. O sujeito não é nada dado, mas algo inventado e acrescentado, algo preso atrás. Na medida em que a palavra conhecimento, você vê que essa tradução aqui é automática, tá? Por isso que tá meio esquisita a fala aqui, mas vocês podem pegar na referência do Nietzsche. Enfim, mas isso já é uma interpretação, o sujeito não é nada dado, mas algo inventado e acrescentado, algo preso. Na medida em que a palavra conhecimento tem algum sentido, o mundo é cognoscível, mas é interpretável de forma diferente. Não tem sentido por trás, mas inumeráveis sentidos. Aí entra
a ideia de perspectivismo. São as nossas necessidades que interpretam o mundo, os nossos impulsos e os seus, para lá e para cá. Toda pulsão é um tipo de dominação, cada qual tem sua perspectiva, que forçaria todos a outros impulsos como norma. Eu fico a pensar também, do ponto de vista de além do homem dionisíaco, que é o que Nietzsche deseja, ou desejava, né? Dizendo que este é o além do homem, porque ele está resgatando aquela tradição trágica dos pré-socráticos, né? Não necessariamente dos filósofos pré-socráticos, mas aqueles que viveram antes de Sócrates, tendo a influência da tragédia grega, do pensamento grego, antes de Eurípides, que admitia, enfim, o apolíneo, mas também o dionisíaco, os prazeres, a bebida, o sensual e por aí vai. E que isso foi vetado, principalmente, com este citado poeta e também com Sócrates, por isso que ele faz todo esse arrazoamento aí da filosofia clássica. Em outra passagem, Nietzsche parece estar mais de acordo com uma visão kantiana, segundo a qual o intelecto fornece algumas regras de transformação do que é dado pelo sentido como dados individuais e discretos em representações mais gerais. Assim o encontramos nessa passagem aqui citada. Isto é o que eu entendo ser o fenomenalismo e o perspectivismo verdadeiros, que devido à natureza da consciência animal, o mundo do qual podemos nos tornar conscientes é meramente um mundo de superfície de sinais. Um mundo transformado em generalidades e, desse modo, rebaixado ao seu menor denominador comum. Que tudo o que entra na consciência torna-se assim superficial, tênue, relativamente estúpido, geral, um sinal, uma marca da manada, que todo consciente torna-se uma vasta e fundamental corrupção, falsificação, superficialização e generalização. Aí você tem um Nietzsche que fala contra o idealismo, mas que em epistemologia parece que está falando mais contra o realismo. Né? Por isso essa duplicidade dessa foto aqui. Seja como for, pelo menos tanto quanto o idealismo epistemológico está em causa. Não é de modo algum óbvio que ou sua crítica é cheia de idealismo, ou suas observações sobre as formas que compõem mundos epistêmicos impedem Nietzsche de chegar perto de uma posição idealista efetiva. Isso porque na epistemologia, ou em epistemologia, né, seu principal inimigo não parece ser o idealismo, mas sim o realismo, ou as formas de realismo. Inevitavelmente é isso que se entende quando ele faz uma crítica ao positivismo nesse caso. Embora a sua proximidade com o idealismo epistemológico não implique diretamente nenhuma afirmação ontológica, pode-se ficar tentado a ver Nietzsche brincando com algumas fantasias ontologicamente idealistas. Suas especulações sobre a vontade de poder, como fundamento dinâmico final de toda a realidade, se enquadram nessa categoria. Por exemplo, perspectivismo é apenas uma forma complexa de especificidade. Minha ideia é que todo corpo específico se esforça para se tornar, as palavras dele, senhor de todo o espaço e expandir suas forças, sua vontade de poder, e repelir tudo o que resiste ao seu poder, expansão própria. Mas ela perpetuamente colide com os esforços iguais de outros corpos e termina fazendo um arranjo unificador com aqueles que estão intimamente relacionados a ele. Assim eles conspiram juntos para o poder e o processo continua. Além do homem nietzschiano. Essa ideia de conspirar forças como entidades supremas, olha só que coisa, né? Constituintes do mundo, pode parecer uma alusão à física de atração e repulsão de Kant, mas também a uma versão do idealismo ontológico, como de Fichte e Schelling, porque também nos convida, vejam vocês senhores, a conceber processos dinâmicos como ontologicamente antes de objetos e eventos físicos ou mentais. É ou não é? Assim, meus caros, no final, não há obstáculos reais para se pensar Nietzsche como um idealista ontológico e epistemológico, embora as especulações que o conduzem na direção anterior possam ser separáveis dos últimos, certo? Sendo ele um dionisíaco, apelando à tradição da antiguidade grega, antes de Sócrates, podemos não esperar tanta coerência assim do Nietzsche, mas só os apontamentos que ele acha necessário para criticar as vertentes que ele julga como corruptoras dos valores da pulsão, da força, da vitalidade da vida. Então é isso, eis aí a fonte, e finalizo por aqui. Até próximos vídeos, eu estou pretendendo fazer um, inclusive, sobre o Nietzsche, do ponto de vista da síntese do Reale. Se não me engano, está lá no livro, no tomo 6 da História da Filosofia. Eu vou ver se eu faço bem bolado nesse sentido. Até mais aí, então.